Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar para vocês um tutorial de como fazer uma história em quadrinhos básica. Você não precisa de muita coisa para isso. Você só precisa aprender essas seguintes características que eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro você tem que saber quais são os personagens que vão interagir dentro da história. Depois você tem que saber qual o tipo de diálogo, se vai ser um diálogo verbal ou não verbal. Esses personagens dialogando, eles têm que seguir um roteiro. E esse roteiro, por sua vez, ele tem um tema norteador. No caso, vamos utilizar um dos temas que se chama racismo. E esse roteiro ele tem que seguir o início, o meio e o fim. O início de uma história em quadrinhos, ele pode ser a introdução. Então, quando você vai introduzir algo, você vai começar a dar ideia do que você vai falar. Isso vai estar presente no início do vídeo, ou início do quadrinho da história. No meio do contexto vai ser o desenvolvimento e o fim vai ser o desfecho. O desfecho de uma história, ele dá a noção de como aquela ação ela começa e como ela termina. Agora vamos tentar começar a fazer esse trabalho com um lápis grafite. Se você não tiver uma régua, você pode utilizar outro objeto que simule uma régua. No caso aqui eu estou usando, nesse momento, um lápis de cor para dar a noção de quadrinho. Esse quadrinho vai estar comportando a história que nós vamos trabalhar. Dentro dele vai estar quem? Os personagens dialogando. E hoje eu vou fazer apenas 3 quadrinhos, que é uma pequena tirinha rápida, para vocês entenderem com praticidade sobre o que nós vamos fazer. Perceba que ela vai seguir uma sequência, e eu vou utilizar a sequência da esquerda para a direita. Então, o primeiro eu vou chamar de 1, o do meio 2 e o terceiro 3. O primeiro eu vou colocar a introdução, o 2 eu vou colocar o desenvolvimento e no 3 a gente vai trabalhar com a conclusão da história, com o desfecho. Tem que escolher uma temática e a temática vai ser, por exemplo, racismo, que é um tema que está em alta nesse momento. Perceba que estou fazendo um personagem. E para que haja um diálogo verbal, é necessário que haja um outro personagem. O outro personagem, ele vai ser o que representa o negro. Observe a diferença entre ambos personagens da historinha nesse exato momento. Para acontecer um diálogo, eu preciso colocar algo que a gente chama nas histórias em quadrinhos de balões. Nesses balões eu vou escrever o que o personagem está dizendo. Então perceba que tem um balão que aponta para o personagem branco e o que aponta para o personagem negro. E esse diálogo vai ser possível a partir do momento em que um personagem precisa conversar com o outro. Conforme eu vou criando essa história, eu vou destacando em negrito os quadrinhos, que é os quadrinhos onde vão fixar as ações dos desenhos. E vou criando a estrutura para que esta ação ocorra. Perceba que nesse momento estou colocando o outro personagem, no caso o personagem que representa o negro,
porque eu estou destacando ele. Então ele é o personagem que vai ganhar destaque nesse segundo quadro. E vou colocar outra forma de balão. Só que este balão está diferente do outro, porque ele vai dar a ideia de pensamento. Então ele está falando com ele mesmo, ele dialoga com ele mesmo. E o terceiro quadro vai ser o quadro final, que a gente chamou de número 3, aonde vai estar concentrado o desfecho. Então, o desfecho da história. O desfecho dessa história vai ter presente os dois personagens. Olha só a ação física que a gente coloca para eles. Perceba que houve, a partir daí, um diálogo corporal dos personagens por si só. Então vou enumerar 1, o 2 e o quadro número 3. Não esquece a sequência, sempre da esquerda para a direita, início, meio e fim. Agora, já adiantei um diálogo para vocês, e o diálogo vai ser as frases, as palavras que vamos colocar dentro dos balões. E daqui a pouco a gente vai ler para vocês. E por último a gente vai finalizar esse diálogo, que é o desfecho da história. E aí eu vou colocando e vamos ler para vocês como é que ficou este pequeno cartoon, esta pequena tirinha, que tem o tema principal, o racismo. Mas você pode utilizar outro tema social. Mas vamos ler para vocês entenderem. Vou colocar o fim aqui agora. E vamos tentar ler para ver como é que ficou esta história. Olá, posso dizer algo? Sim, claro. Olha só. E ele vai pensar. O negro vai pensar. Será que ele vai me discriminar? Aquela questão do julgamento. Aí ele desfecha a história dizendo: eu só queria dizer que somos todos iguais. Olha só, quebrei uma expectativa. Enquanto que o personagem negro acreditava que ia ser discriminado por ser negro, não. Ele viu que essa expectativa do senso comum foi quebrada. Então você pode criar o seu cartoon dessa seguinte forma. Com um roteiro, e aqui eu estou pintando para melhorar a arte do trabalho. E, por fim, finalizar de uma forma dinâmica. O que interessa nesse trabalho é que houve uma história, que houve uma mensagem, e essa mensagem foi passada com a temática da ideia do pensamento racial. Então vamos falar sobre igualdade. Então vamos colocar agora uma coisa chamada título. Então o título desse quadrinho eu vou colocar Somos Iguais. E fui bem claro, bem sucinto, objetivo. E esse foi o trabalho que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Boa aula, bons estudos. E você só aprende exercitando. Muito obrigado.